estudo realizado pelos professores Silvana Noronha e Rodrigo Menezes, da UFOP, em parceria com pesquisadores da Universidade do Colorado, em Boulder, instituição que fica nos Estados Unidos, revelou que o consumo de comida gordurosa pode levar ao aumento de sintomas de ansiedade e outras condições mentais. Os docentes da Federal de Ouro Preto atuam no NUPEB, o Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas, e para o trabalho, os estudiosos avaliaram modelos animais. Esse estudo é parte do meu doutorado, onde eu desenvolvi a pesquisa envolvendo o consumo de dieta rica em gordura em modelos experimentais, modelos clínicos. Então, a ideia foi investigar como que essa dieta alteraria a flora intestinal, também chamada de microbiota intestinal, e o impacto disso no comportamento desses animais. Para entender esse processo, cientistas dividiram os roedores em dois grupos que recebiam duas dietas diferentes, uma com baixo e outra com alto percentual de gordura. Após os animais ingerirem os alimentos, os pesquisadores observaram as mutações e realizaram testes comportamentais. Esse processo possibilitou compreender como esses alimentos afetam o ser humano. Acompanhe a explicação dos professores. A gente dava essa dieta hiperlipídica para os animais e observava que eles ganhavam peso, então eles desenvolviam uma obesidade. Além dessa obesidade, a gente observava também a partir da coleta desse material fecal, dessa excreta desses animais, que a microbiota deles também era diferente. Então existia um tipo de microbiota nos animais que estavam recebendo uma dieta padrão e dos animais que estavam recebendo essa dieta rica em gordura. Lembrando que essa dieta rica em gordura é cerca de 45% de gordura. É bem acima do recomendado aí de cerca de 20% de uma alimentação balanceada. Aí, no final, a gente fez um teste experimental, que foi um teste para testar um conflito nesses animais, basicamente uma percepção de medo nesses animais, e a gente observou que eles apresentavam um aumento dessa resposta relacionada a um comportamento de ansiedade. Os roedores, eles têm um comportamento muito parecido com o dos humanos, né, aproximadamente uns 70% a 80%. Então, o que a gente faz para entender essa alteração comportamental é extrapolar alguns comportamentos, principalmente de medo, que os animais têm, que são similares aos nossos. Então, a partir disso é possível entender o que isso representaria no comportamento, principalmente, né, no caso do nosso estudo de ansiedade, né, onde os animais eles vão acabar fugindo de potenciais perigos que eles não conhecem ainda, e os humanos, a ansiedade é representada por um perigo ainda inexistente. Então a proporção é muito parecida, né? Uns 80% a gente pode falar que é similar. De acordo com o artigo, apesar de uma dieta rica em gordura contribuir para o aumento dos sintomas de ansiedade, ela não é a causadora desse transtorno mental. O consumo constante desses alimentos realmente vai gerar uma mudança na microbiota que podem sim aumentar a vulnerabilidade, ou seja, a chance de uma pessoa ter um quadro de ansiedade ou depressão. Mas a dieta propriamente dita, ela não necessariamente vai causar esses estados, não, ela vai facilitar, né, que uma pessoa que esteja passando por algum problema emocional desenvolva um quadro de doença, né, ou ansiedade ou depressão. É bom a gente falar doença porque a gente, né, todo mundo tem estados de ansiedade e até tristeza que podem parecer com depressão todos os dias, dependendo do que acontece, né? Mas para gerar a doença, isso é um processo mais longo e a dieta sim pode facilitar que esse quadro de ansiedade se instale. A pesquisa ainda identificou que existem fases do crescimento humano em que os alimentos gordurosos causam mais prejuízo. Confira. Se você tem um estilo de vida não balanceado, não saudável, você consome, por exemplo, no modelo animal, a gente deu essa dieta num período equivalente à adolescência. Então, a fase inicial da adolescência. Então, existem janelas de desenvolvimento onde esses alimentos fazem mais mal se forem consumidos em excesso. Agora, esporadicamente, você ter uma alimentação que não é saudável, você comer um chocolate, ou comer um doce, ou comer uma gordura, uma fritura num dia, isso impacta ali momentaneamente, transitoriamente a microbiota, mas não necessariamente gerará um impacto comportamental sustentado a longo prazo. A janela de desenvolvimento a gente tem alguns períodos, por exemplo, na infância, é um período muito suscetível, então comer gordura, comer açúcar na infância é extremamente prejudicial. E essa fase da adolescência que é uma fase de desenvolvimento também, né? A gente está amadurecendo diversos sistemas
do nosso organismo. Então, essas janelas aí, existem períodos, por exemplo, se a mulher, né, para a mulher, ela está na gravidez, é um período sensível, né? Se você come uma gordura, talvez você piora o impacto que vai gerar no seu organismo, nesse caso. E do bebê, por exemplo. E assim como uma alimentação rica em gordura pode prejudicar a nossa saúde, ingerir uma dieta saudável e equilibrada traz diversos benefícios. Inclusive, ela pode ajudar a combater a ansiedade. Por isso, os professores deixaram algumas dicas. Acompanhe. Reverter esse consumo exagerado de gordura, então tentar fazer um balanço do que a gente chama dos macronutrientes. O que seriam os macronutrientes? Carboidrato, proteína, gordura. Então, é a base da nossa alimentação. Você ter uma proporção adequada desses nutrientes vai fornecer uma energia adequada e vai proporcionar ali com que essa microbiota não fique com uma prevalência de uma substância que favorece o crescimento de um determinado tipo de bactéria. O ideal para melhorar os sintomas de ansiedade é sim ter uma alimentação mais balanceada, que vai evitar essas alterações na microbiota e também evitar a utilização de substâncias estimulantes, como cafeína, energéticos, né, que podem conter guaraná, por exemplo, que vão aumentar essa percepção do estado de ansiedade. Então, essas pessoas que já têm um quadro de doença de ansiedade generalizada, o ideal é que ele evitem essas substâncias estimulantes também. A professora Silvana ainda ressaltou que o estudo pode contribuir para além do meio acadêmico. Importante porque a gente está dando, está gerando ferramentas que melhor subsidiam compreensão em relação ao estudo de duas patologias que são extremamente prevalentes no mundo hoje. Então a gente tem a obesidade de um lado e a gente tem as doenças psiquiátricas, dentre elas a ansiedade do outro. E a gente observou que as duas andam paralelas. E nesse modelo a gente conseguiu correlacionar alterações em modelos que estavam induzidos à obesidade por essa dieta gordurosa com respostas comportamentais relacionadas à ansiedade. Então, para a população é importante a gente gerar essas ferramentas porque nos dá a possibilidade de melhor compreender essas patologias e, a partir disso, melhor formas de combatê-lo, né, no futuro. E no site da UFOP você pode conferir esse artigo completo. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.